E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, nessa quarentena, assistindo aulas, videoaulas, assim, nosso contato físico, mas que é fundamental para a gente poder passar por esse período bem, todo mundo. Não precisa ninguém pegar essa doença, né? Se a gente ficar em casa, ela vai passar, ninguém vai transmitir para ninguém. Então a gente precisa se cuidar, lavar as mãos certinho, com sabão, bonitinho, certo? Quase não saia de casa, nem perto da casa, na casa do meu tio, na casa do vizinho, não, fique em casa, vamos se cuidar e vamos assistir as aulas, as videoaulas. Espero que vocês estejam assistindo todas as videoaulas e todas as matérias, fazendo os exercícios, certo? Fazendo atividades e não deixem de mandar suas dúvidas, certo? Mandem suas dúvidas, mandem suas dúvidas, mandem suas dúvidas e mandem suas dúvidas. Não deixe de mandar suas dúvidas, por favor, certo? Lá pelo e-mail, pelo Instagram, no final todo o vídeo está lá, certo? Não tem acanhamento, pode mandar quando quiser as dúvidas de vocês. Manda lá, escreve lá no e-mail, no Instagram, se quiser gravar um áudio, não grava um áudio muito grande, mas se você achar mais fácil mandar dúvida por áudio, professor, aquela parte do assunto para, você manda, eu vou escutar e vou respondendo a medida do possível, certo? Eu vou responder todas as dúvidas. Eu não sei se vão chegar muitas dúvidas, porque tem muitas turmas, muitos alunos, e aí eu vou tentando responder da melhor forma possível, mas eu vou responder, certo? Às vezes eu não vou responder imediatamente na hora que você perguntou, porque depende do horário e do dia que vocês mandarem suas perguntas. Mas não se preocupe que eu vou responder todas elas, certo? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto de física. A gente estava estudando o que? Os movimentos, né? A gente viu lá o que era movimento, repouso, a gente viu lá as grandezas do movimento, né? A trajetória, intervalo do tempo, posição, né? O tempo, velocidade média. E na aula passada a gente a gente falou, né, sobre outra grandeza que é utilizada para descrever os movimentos, ou o movimento, que é a aceleração média, certo? Ou seja, a alteração da velocidade de um móvel, de uma partícula, de um corpo, como vocês preferirem, ao longo de um determinado tempo, né? Então, a partir de um determinado intervalo de tempo, como uma velocidade ela altera, né? A gente viu lá que a aceleração ela pode ser dada lá os metros por segundo ao quadrado, né? Então a unidade que a gente trabalha a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, né? Se você falar que um veículo está a 20 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a sua velocidade aumenta 20 metros por segundo, certo? E ao mesmo tempo a gente vê lá que pode aparecer também que um veículo está a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Quando esse menos significa dizer que o veículo está freando, ou seja, está dizendo que a cada segundo a sua velocidade diminui 5 metros por segundo, né? Então quando está positivo significa dizer que o corpo está acelerando, quando vem negativo significa dizer que o corpo está freando, né? Beleza? Então a gente estudou isso. Então se variar lá o sinal do valor, a gente varia o tipo de aceleração, ou seja, se é um processo de aumento da aceleração, né? Então movimento acelerado, ou se é um movimento retrógrado ou retardado ou freado, né? Ou seja, a aceleração está diminuindo, consequentemente a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. E aí a gente falou mais um pouquinho, prosseguindo lá no assunto, a gente começou a falar sobre a classificação dos movimentos, ou seja, como a gente classifica os movimentos que a gente está estudando, ou seja, como é que a gente pode classificar eles. Então a gente viu que a primeira classificação é de acordo se aquele movimento, a velocidade está alterando ou não, certo? Então quando a gente não tem uma alteração da velocidade, a gente fala lá de movimentos uniformes, ou até mesmo da aceleração, ou seja, se a aceleração é a mesma ao longo do tempo, a gente diz que aquele movimento é uniforme. Se a gente tem uma alteração, a gente diz que esse movimento ele é do tipo variado. Então, um movimento variado que está alterando o seu movimento ao longo do tempo, e o uniforme não, é que você segue aquele padrão uniforme. Professor, mas na aceleração não altera? Mas nesse caso é a aceleração uniforme, porque a aceleração ela fica constante ao longo do tempo, né? Então, se a aceleração é 2 metros por segundo, ela vai ser sempre 2 metros por segundo.
Agora, se fosse no segundo 1, a aceleração era de 2 metros por segundo ao quadrado. No segundo 5, a aceleração era de 6 metros por segundo ao quadrado. Então aí você alterou, ou seja, nesse caso existe variação, e aí a gente vai dizer que esse movimento é do tipo variado, certo? E é daí que a gente diz, então se a aceleração, ou seja, se a velocidade aumenta, a gente diz que ele é um movimento variado, porque a velocidade está mudando. Se a velocidade diminui, a gente também vai ser variado, né? Mas nesse caso, quando aumenta a velocidade, ele é acelerado, quando diminui a velocidade, ele é retardado, dentro do variado. Mas quando a aceleração, então não confunda. Então, o movimento uniforme e movimento variado está falando da alteração da velocidade. Mas quando, e aí se muda a velocidade é variado, se não muda é uniforme. Mas se ele aumenta a velocidade, diz que é um movimento acelerado. Se ele diminui a velocidade, a gente diz que é um movimento freado ou retardado. Mas se a aceleração, quando o corpo está acelerando ou freando, acelerando, ela vai sempre naquele mesmo valor, que é o caso de quando a gente faz o lançamento de uma bola para cima, no caso de uma queda livre do corpo, se o corpo está caindo livremente, a gente diz que ali a gente tem, quando o corpo está caindo, a gente diz que é um movimento uniformemente acelerado, porque a aceleração é fixa, ela sempre vai ser ao mesmo valor de aceleração ao longo do tempo, ou quando a gente joga uma bola para cima, ela vai diminuindo a velocidade, sua aceleração vai diminuindo no mesmo valor. Então a gente diz aí nesse caso que é uniformemente retardado, ou uniformemente acelerado, ou uniformemente acelerado, ou uniformemente retardado, ou seja, está alterando a velocidade, mas a aceleração é igual, ou seja, a cada medida de tempo o valor da aceleração vai ser o mesmo, certo? Vou trazer aqui, eu estava dando na explicação da aula passada, nesse resumo que eu dei agora, eu falei um pouquinho do jeito que está no livro de vocês. Eu estava dando uma pesquisada para ver outras formas de classificar o movimento de acordo com o que a gente estudou, certo? Tem outras maneiras de classificar, eu até assisti na aula passada, né? A gente só está estudando movimentos retilíneos, ou seja, movimentos em reta. Mas vocês vão ver no próximo ano, no primeiro ano, que vocês vão estudar outros tipos de movimentos, né? Os curvilíneos, fazendo curvas, elipses e por aí vai. Aí eu fui dar uma pesquisadazinha para complementar a classificação, outras classificações de movimentos uniformes e de movimentos que são variáveis, certo? Então a gente tem aqui uma classificação geral de movimento. Eu achei essa tabelinha aqui que eu achei bem interessante para resumir bem um pouco de outras formas que vocês podem ver o que eu expliquei resumidamente há pouco. Olha. Então, por exemplo, quando você tem uma velocidade positiva e você tem uma aceleração positiva, ou seja, estou aqui classificando as duas coisas juntas, usando tanto velocidade como aceleração para classificar um movimento. Então, a velocidade positiva e uma aceleração positiva, a gente diz que esse movimento ele é progressivo e ele é um movimento acelerado, certo? Então, ele está progressivo, indo para frente, ou seja, ele está aumentando, indo de um ponto para o outro de forma crescente, certo? Do quilômetro 10 para o quilômetro 100, por exemplo. Então a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, então a gente classifica esse movimento como um movimento progressivo acelerado. Se eu tenho uma velocidade positiva, mas uma aceleração negativa, ou seja, um movimento, o veículo está freando, eu digo que ele tem um movimento progressivo e retardado, certo? Sua velocidade é positiva, ou seja, ele está progredindo no movimento, mas a sua aceleração é negativa, ou seja, eu digo que ele é um progressivo, desse lado do quilômetro 10 para o quilômetro 100, mas nesse movimento a sua aceleração o veículo está freando, então é um movimento progressivo e retardado, certo? Quando eu tenho uma classificação de movimento aqui, minha velocidade é negativa e a aceleração é positiva, eu digo que esse é um movimento regressivo e esse movimento ele é retardado, porque por mais que a aceleração esteja aumentando, a velocidade está diminuindo, certo? E quando eu tenho uma velocidade negativa e tenho uma aceleração negativa, eu digo que esse movimento ele é um movimento do tipo regressivo e acelerado, certo? Um pouco confuso, né? Mas só vocês olharem aqui, olha, os sinais, aí a dica, os sinais. Velocidade positiva, aceleração positiva é um movimento progressivo. Se os sinais forem opostos,
No caso da velocidade de aceleração, aí eu digo que ele pode ser regressivo e acelerado. Lá embaixo, veja a velocidade e aceleração. Então, vamos lá, no começo do momento. Velocidade positiva, aceleração positiva, progressivo, acelerado. Velocidade positiva, aceleração negativa, progressivo, retardado. Velocidade negativa, aceleração positiva, regressivo, retardado. E negativo, velocidade e aceleração negativa, regressivo e acelerado, certo? Vocês vão ver que tem alguns exercícios que eu passei aí que vão trazer um pouco dessa classificação. Só vocês olharem essa tabelinha aí, copiar essa tabelinha no caderno de vocês, que vocês vão conseguir assimilar bem essas diferenças de classificação de movimento. Tem um outro tipo, certo? Que eu botei algumas questões para vocês verem, mas que é um pouquinho diferente lá na classificação do livro de vocês, é um pouquinho mais confuso, mas é basicamente só isso que vocês precisam saber, né? Então, para a gente ir no prosseguimento um pouco ao nosso assunto aqui, a gente, para continuar na descrição, também um pouco da descrição dos movimentos das grandezas físicas, a gente tem que falar de duas grandezas diferentes. Tem uma que a gente já vinha falando, trabalhando há um tempo, e outra que a gente não tinha visto ainda, porque tem duas diferenças, né? A gente tem na classificação das grandezas dos fenômenos físicos, a gente pode classificar eles como grandezas escalares, ou fenômenos escalares, e grandezas físicas vetoriais. Então temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então nós temos algumas grandezas físicas, fenômenos físicos que a gente estudou, por exemplo, velocidade, tempo, espaço, né, posição, então área, temperatura, massa, todas essas são grandezas físicas que a gente viu lá no começo do ano, falando um pouco sobre os fenômenos e grandezas físicas. Repare que todos esses fenômenos que a gente viu, todas as coisas que a gente estudou, a gente consegue compreender elas sabendo apenas a sua unidade e o seu valor, ou seja, a sua unidade e sua intensidade. Então, a gente sabendo a unidade e a intensidade dessas grandezas, desses fenômenos, a gente consegue tranquilamente entender o que aconteceu ou do que ela se trata, certo? A unidade, por exemplo, é que eu estou falando lá, a unidade que a gente utiliza para descrever um fenômeno físico. Então, por exemplo, segundos, que é a unidade para a grandeza do tempo, metros, que é a unidade de grandeza para a gente saber comprimento, né, ou da posição, velocidade, metros por segundo ou quilômetros por hora, que é a unidade que a gente descreve a velocidade, o fenômeno de velocidade, certo? Então isso é a unidade. E o valor, ou a intensidade, é um valor numérico, né? Então, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu sei que é a intensidade de 2, e eu sei que eu estou trazendo ali da grandeza do fenômeno, que é a aceleração média, né? Então eu utilizei a unidade metros por segundo ao quadrado. Então eu falo que passaram 5 horas, ou seja, o valor, a intensidade 5 e a unidade de horas. Então ali você sabe que eu estou me referindo ao tempo. Então quando eu digo que passaram 5 horas, você sabe que passaram 5 horas. Você consegue compreender e descrever aquele processo. Por exemplo, você disse, sei lá, Samir saiu de casa, foi para a padaria, ele gastou 30 minutos para chegar na padaria, chegou na padaria, ele ficou conversando com um amigo dele da rua mais 20 minutos, depois Samir voltou para casa e gastou mais meia hora. Então, se eu perguntar, então quanto tempo demorou esse movimento que Samir fez, ou seja, quanto tempo Samir gastou para fazer todo esse período? Então a gente consegue dizer isso com muita facilidade e consegue entender isso, né? Então eu consigo dizer lá que ele gastou 30 minutos para chegar na padaria, 30 minutos para voltar, ou seja, 1 hora, mais 20 minutos que ele foi conversando besteira lá com o amigo. Então eu consigo dizer que Samir gastou, ou seja, passou 1 hora e 20 minutos. Então eu consigo descrever no tempo esse fenômeno físico que aconteceu aí, ou seja, nesse exemplo. Então eu consigo claramente dizer qual o tempo que ele gastou, tá? Depois passou 1 hora e 20. Então, ou mesmo assim de distância, tipo a padaria, sei lá, ficar 100 metros da casa dele. Então quanto Samir caminhou para ir e voltar da padaria? Não consigo dizer isso. 100 metros para ir, 100 metros para voltar, ele andou 200 metros. Então este é um tipo de fenômeno que a gente sabendo a unidade da descrição, ou seja, a unidade para identificar qual é o fenômeno físico e o valor, a gente consegue entender
como aquele fenômeno aconteceu, ou seja, de que forma e de que maneira aquilo aconteceu, como aquele fenômeno foi descrito. Então, só sabendo o valor, ou seja, intensidade e unidade, eu consigo dizer para vocês e a gente consegue entender o que foi que aconteceu naquele fenômeno determinado, ou seja, naquele fenômeno físico determinado, o que aconteceu. Então, nesse caso aí do nosso exemplo, não tem dúvida sobre a resposta, né? Nos dois casos aí, tanto da distância quanto do tempo que ele gastou, a gente consegue dizer de forma bem nítida qual é a resposta, certo? A gente pode se atrapalhar no cálculo, contar errado, e aí errar a resposta, mas a gente consegue, sem dúvida nenhuma, saber o que aconteceu ali, descrever aquele movimento, entender o que aconteceu ali. Mas nem todos os fenômenos físicos, a gente sabendo a intensidade, ou seja, o valor, e a unidade em que aquele fenômeno está acontecendo, a gente consegue, é suficiente para a gente conseguir descrever o que está acontecendo ali, certo? Então, no caso aí do tempo, no caso aí do espaço, no caso da massa, da velocidade, então veja que ele está 20 metros por segundo, tipo, andou 10 segundos, então a gente consegue dizer quanto tempo ele andou, certo? Mas nem todos os fenômenos físicos a gente consegue fazer isso. Por exemplo, se eu chego aqui e digo, vamos botar um exemplo, lá na sala de aula, eu digo que Yasmin e Mirelle estão empurrando a cadeira, a carteira lá, que está parada, elas começam a empurrar a carteira com a mesma intensidade, certo? Ou seja, com o mesmo valor, elas aplicam o mesmo valor de intensidade para empurrar aquela cadeira. O que acontece com a cadeira? A cadeira entra em movimento, a cadeira começa a cadeira continua parada, a cadeira voa, a cadeira afunda no chão. O que acontece? Então, ambas estão empurrando a carteira, que estava parada. Elas usam a mesma intensidade. O que acontece? Nesse caso aí você pode dizer depende. Por quê? Na realidade a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque vai depender de outras informações que não estão sendo dadas, certo? Então, elas estão empurrando a cadeira para o mesmo lado, elas estão empurrando a cadeira em sentidos opostos, ou seja, tudo isso aí vai depender para poder descrever esse fenômeno. Então, esses fenômenos físicos, ou seja, esses fenômenos que acontecem, em que não basta você saber a intensidade do fenômeno, ou seja, o valor daquele fenômeno, e a unidade em que aquele fenômeno está sendo descrito, quando você tem esses fenômenos, que essas duas características não são suficientes para explicar ele, a gente diz que esses fenômenos são fenômenos vetoriais, são fenômenos que vão precisar de outras formas de medição para a gente poder conseguir descrever e entender o que está acontecendo naquele fenômeno físico. Então a gente tem dois tipos de grandezas, as grandezas escalares, que são as grandezas que a gente vem estudando até agora, ou seja, o tempo, a velocidade, a massa, o comprimento, a área. Então são grandezas que, você sabendo a intensidade, ou seja, o valor e a unidade de descrição daquele fenômeno, você consegue entender e saber a resposta do que está acontecendo. Ou seja, você consegue descrever aquele determinado fenômeno. Agora, quando você tem um fenômeno físico em que a unidade e o valor, ou seja, a intensidade, são insuficientes para você saber o que está acontecendo, ali a gente vai dizer que a gente está tratando de grandezas do tipo vetoriais. Então a gente vai ter esses dois tipos de grandezas para a descrição de fenômenos físicos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? Então, as grandezas escalares a gente já consegue explicar e entender elas, né? Basta saber o valor, ou seja, a intensidade, e basta saber a unidade. Mas o que seria então uma grandeza vetorial? Como a gente conseguiria descrever uma grandeza vetorial? Então, para a gente entender a grandeza vetorial, a gente precisa acrescentar algumas informações e alguns conceitos a mais. Então, se repete os mesmos conceitos. O conceito do valor, ou seja, que é a intensidade que é aplicado naquela grandeza, certo? Então, 1, 2, 3, 4 são os valores numéricos, certo? A unidade também, dependendo do tipo de grandeza vetorial, e aí vai ter suas unidades também variáveis. No caso das outras, a gente tem segundo, metros. No caso nos exemplos de grandezas vetoriais, a gente também vai ter alguns outros valores descritivos. E além de saber a intensidade e a unidade em que acontecem as grandezas vetoriais, para a gente poder descrever elas, a gente precisa ter mais duas informações. Uma primeira informação é a direção em que aquele fenômeno está acontecendo. Ou seja, quando eu falei lá que Mirelle e Yasmin estão empurrando a carteira com a mesma intensidade, mas eu não disse, por exemplo,
porque eu não sabia dizer o que aconteceu ou porque poderia dar várias respostas diferentes. Porque não disse a direção em que elas estão empurrando aquela cadeira. Certo? Quais são as direções possíveis que a gente pode ter? A gente pode ter a direção horizontal, certo? A direção do horizonte, horizontal, essa direção. E a gente pode também ter a direção vertical, ou seja, a direção vertical, no sentido vertical. Então pode ter, na direção vertical. Então a gente pode ter uma descrição na direção horizontal e na direção vertical. Ainda tem um caso que pode acontecer também na direção que a gente pode dizer que é inclinada, ou seja, inclinada entre um eixo vertical e um eixo horizontal, certo? Então para eu poder descrever uma grandeza vetorial, eu tenho que saber a direção que aquele fenômeno aconteceu. Então se eu digo que Mirelle e Yasmin estão empurrando a cadeira com a mesma intensidade, a cadeira estava parada, eu preciso dizer que direção está acontecendo isso. Então eu posso dizer que isso está acontecendo na direção horizontal, certo? Eu posso dizer, isso está acontecendo na direção horizontal. Então elas estão empurrando a cadeira paralelamente ao chão, certo? Ou eu posso dizer que elas estão empurrando a cadeira verticalmente, né? Ou seja, perpendicular ao chão, seja para cima ou para baixo. E o que é isso para cima ou para baixo? Só saber a direção também é insuficiente, certo? Porque se eu digo que elas estão empurrando a cadeira na vertical, eu não sei se elas estão empurrando a cadeira para cima ou para baixo. Então, além da direção, eu preciso saber o sentido em que aquele fenômeno está acontecendo. Então, na direção, na horizontal ou na vertical, ou até inclinado, mas aqui a gente só vai trabalhar com horizontal e vertical, certo? Os planos inclinados a gente não vai trabalhar no nono ano, aí vocês vão ver no ensino médio, a direção e a outra direção que é horizontal vertical, né? E a outra informação é o sentido, ou seja, na vertical elas podem estar empurrando essa cadeira as duas para cima, ou elas podem estar empurrando essa cadeira para baixo, certo? E na horizontal, a mesma forma, eu também tenho que saber, quando eu digo o sentido na horizontal, eu tenho que saber se elas estão empurrando essas cadeiras para a direita ou se elas estão empurrando essa cadeira para a esquerda, certo? Então eu preciso, para poder descrever uma grandeza vetorial, eu preciso saber o que? A intensidade, ou seja, o valor em que aquele fenômeno acontece. Eu preciso saber a sua unidade, para poder identificar que tipo de fenômeno, diferenciar que tipo de fenômeno vetorial que está acontecendo. Eu preciso saber a direção em que aquele fenômeno está acontecendo, certo? Se é na horizontal, ou se é na vertical, ou se é um plano inclinado. E eu preciso também saber o sentido que aquele movimento está acontecendo. Se é na direção vertical, se ele está acontecendo para cima ou para baixo, se na horizontal, se ele está acontecendo para a esquerda e para a direita. Então, se eu digo que Mirelle e Yasmin empurram a cadeira que estava parada na mesma intensidade, e aí eu digo que elas fazem isso numa direção horizontal para a esquerda, então aí eu consigo achar minha resposta. O que é que vai acontecer com essa cadeira? Ela vai se deslocar na horizontal para a esquerda de acordo com a soma das intensidades das forças que elas estão aplicando, certo? Deu para entender isso? Espero que sim. Então vamos dar outro exemplo com uma delas. Se eu digo que elas estão empurrando a cadeira com a mesma intensidade, essa cadeira lá para cima, e elas estão empurrando essa cadeira numa direção vertical e no sentido para cima, eu vou dizer o quê? Que elas levantaram essa cadeira, certo? Então aí com todas as informações eu consigo dizer, a gente consegue dizer com certeza o que aconteceu com esse fenômeno, com esse movimento aí da cadeira, certo? Então quando eu dou todas essas quatro informações, intensidade, unidade, direção e sentido, eu consigo descrever com certeza, ou seja, eu consigo ter nitidez do que aconteceu nessa grandeza escalar, certo? Que se diferencia completamente das dessa grandeza vetorial, que se diferencia da grandeza escalar, né? Na grandeza escalar do tempo, passaram 2 horas desde que Pedro saiu para comprar pão, eu consigo saber que tem 2 horas, se passou e ele não voltou, ou que ele gastou 25 minutos para ir no colégio, então eu sei que da saída da casa dele até o colégio ele gastou 25 minutos, ponto final. Eu tenho essa resposta bem nítida. Agora, quando tratou aí das grandezas vetoriais, eu não sei, né? Então, por exemplo, se eu digo, a mesmo exemplo da cadeira, que Yasmin empurrou a cadeira com a mesma intensidade que Mirelle, a cadeira estava parada, mas Yasmin empurrou na horizontal para a direita, e Mirelle empurrou com a mesma intensidade de Yasmin, a mesma cadeira,
também na horizontal, ou seja, na direção horizontal. Só que para a direita, ou seja, o que vai acontecer com essa cadeira? A gente sabe que vai ficar parado. Se as duas estão empurrando na mesma direção, nos sentidos opostos, com a mesma intensidade, a cadeira vai ficar paradinha no meio. Elas estão aplicando a mesma intensidade ali na cadeira, só que sentidos opostos. Então, eu consigo descrever, ou seja, com todas essas informações, eu consigo descrever o que é uma grandeza vetorial e o que é que está acontecendo naquele fenômeno específico que eu estou trazendo ali, certo? Vamos botar aqui outros exemplozinhos para a gente ver aqui. Então, isso aqui a gente já viu. Então aqui, olha, aqui, vamos supor que esse bonequinho aqui, olha, o menino Benson, ele está aqui com essa corda puxando essa caixa cheia de pedaços de madeira. Então o menino Benson está aí puxando, e aí a gente consegue ver, olha, porque aqui a gente sabe, de acordo com como a corda está estendida, né, a gente consegue saber que a direção em que ele está fazendo esse movimento é na horizontal, e o sentido é para a esquerda, ou seja, na direção dele. Então a caixa está indo de um ponto para a esquerda do que a gente está enxergando aí no vídeo. A vídeo captou o contrário, minhas mãos. Então aí eu consigo descrever. Se eu estou dizendo lá qual é a direção e qual é o sentido, e aí sabendo, sei lá, uma força específica, ou uma intensidade, uma unidade específica, aí eu posso dizer o que aconteceu, né? Se eu não coloco aí dizer o sentido nem a direção, eu não tenho a mínima ideia do que ele está fazendo aí. Tipo, mesmo ali na figura que ele está segurando essa corda, mas está o que? Está parado, ele vai balançar a corda e tentar jogar a caixa para cima, ele vai largar a corda e vai empurrar. Só a fotografia ainda consegue. Mas se eu coloco lá aqui a informação de direção e sentido, você já tem uma noção do que vai acontecer aí, ou o que pode acontecer aí. Ele pode ser bem, sou mais fraquinho, né? Não consigo tirar essa caixa, ou pode ser que essa caixa se desloque se eu der a informação lá da intensidade da força que ele está aplicando e o peso aí da caixa. Ou seja, aí são detalhes mais para frente. O que eu preciso saber agora é que vocês consigam compreender esses conceitos que envolvem as unidades as características que envolvem as grandezas vetoriais, certo? Então, quando eu coloquei essas informações, vocês conseguem saber o que provavelmente está acontecendo aí nessa figura. Outro casinho aqui que a gente pode colocar aqui, olha, a pessoa aqui de forma um pouco duvidosa, deixa eu sumir aqui para vocês verem, olha, ele está aqui nessa figura, você não sabe se o bebê, o que está acontecendo com o bebê, se o bebê está caindo, se o bebê está subindo. Quando eu dei as informações aí que o bebê está indo na direção vertical e que ele está indo para o sentido para cima, eu consigo descrever esse fenômeno aí. Ou seja, se eu não tivesse dito nem a direção nem o sentido, só colocar essa figura aí, provavelmente você não saberia se o bebê está subindo, se o bebê está descendo, o que está acontecendo, se o bebê está voando, se é um fenômeno paranormal. Ou seja, aí não conseguiria compreender o que é que está acontecendo aí. Então, na medida que eu coloco essa imagem e junto com isso eu digo a direção e o sentido, aí você já consegue entender o que está acontecendo. Ou seja, o bebê, nesse caso, ele foi arremessado para cima, uma hora ele vai voltar, porque ele vai ser atraído pela força gravitacional, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, certo? Então a gente já consegue de forma resumida dizer, né? Então, o que são grandezas vetoriais? São aquelas grandezas que é insuficiente a informação da intensidade e da unidade que aquele fenômeno está acontecendo. Então, para a gente descrever as grandezas vetoriais, os fenômenos físicos vetoriais, a gente precisa conhecer a intensidade em que aquele fenômeno está acontecendo, a unidade em que ele acontece, a direção e o sentido. Ou seja, a partir dessas 4 informações, a gente consegue determinar com certeza e descrever o que aconteceu naquele fenômeno. Então, aí essas são as grandezas vetoriais. Uma grandeza vetorial que a gente vai estudar a partir da próxima videoaula são as forças, né? As forças e os diferentes subtipos de força. Então, a força é um tipo de grandeza vetorial. Veja que nas grandezas vetoriais, a gente sempre vai ter a representação delas a partir de uma seta indicativa, ou seja, a gente vai ter setas que vai indicar que ali se trata de uma força vetorial, certo? Então, veja como eu botei nas imagens que a gente viu há pouco aqui, a gente tem aqui, olha, as setinhas indicando que são forças e fenômenos vetoriais. Então, a seta ela indica lá que é uma força, um fenômeno vetorial, certo? Então, as grandezas vetoriais é insuficiente de saber a intensidade e a unidade. Então, a gente precisa da intensidade, a unidade que o fenômeno acontece, a direção e o sentido. Aí a gente consegue determinar as grandezas vetoriais. Exemplo, força. Força é o que? Próxima aula.
E as grandezas escalares são aquelas grandezas que a gente, conhecendo sua intensidade e sua unidade, já é suficiente para a gente determinar como aquele fenômeno aconteceu, certo? Então a gente consegue determinar, descrever aquele fenômeno com apenas o conhecimento da sua intensidade e da sua unidade. E aí a gente tem os exemplos que a gente já vem estudando. Tempo, velocidade, massa, comprimento, área, temperatura, todas essas são grandezas escalares, certo? Na próxima aula a gente vai começar a estudar um pouquinho mais detalhado algumas grandezas vetoriais e vamos estudar especificamente a força e suas subdivisões. Então a gente vai entender o que é a força, como a força se aplica nos casos de grandezas vetoriais, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Não esqueçam de mandar suas dúvidas pelo e-mail, pelo Instagram. Fiquem bem, certo? Respondam os exercícios. Se não conseguirem responder os exercícios, as questões que vocês não entenderem, também me mandem como dúvida. Professor, no exercício 1 eu não entendi a questão 7 e 8. E aí eu respondo para vocês as dúvidas. Professor, no exercício 2 eu não entendi porque é 10. Mesmo eu vi lá o gabarito, mas não entendi porque eu acho que o que eu fiz está certo, o gabarito está errado. Me explica aí eu vou lá e explico, essa questão é assim, 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 certo? E aí vou tirando as dúvidas de vocês. Não mandem assim as dúvidas, não deixem de fazer os exercícios. Lembre que física é exercício, tem que exercitar para conseguir entender o conteúdo. Então exercitem, façam as questões e me mandem as dúvidas para eu conseguir ter esse feedback de vocês e a gente conseguir ir avançando no assunto, certo? Se vocês não responderem os assuntos, os exercícios, se vocês não mandarem as dúvidas, eu vou supor que vocês entenderam e a gente vai continuar no prosseguimento no assunto. Mas não deixe de fazer isso não, por favor, certo? Vocês sabem que não tem problema nenhum para eu tirar as suas dúvidas, vocês sabem que eu faço isso com gosto. Então, fiquem bem, lavem as mãos, até a próxima videoaula e um abraço.